Entrevista agora com a pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, do MDB, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Senadora, obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan e na Jovem Pan News. Imagina, Mark, eu que agradeço em seu nome e cumprimento todos que estão nos acompanhando pela Jovem Pan e Jovem Pan News. Senadora, a senhora está no Paraná, uma série de agendas aqui. A ideia é conversar com os paranaenses e trazer a sua candidatura, né? O que ela tem de especial em relação às outras? Bom, primeiro dizer que estou aqui no estado irmão. Eu sou de Mato Grosso do Sul, divisa, praticamente nasci aqui na divisa e conheço o Paraná e temos interesses em comum. Independentemente de candidatura, é preciso dizer que há anos nós estamos nesse projeto conjunto de integrar o Paraná com o Mato Grosso do Sul através da logística, né? A Estrada da Boiadeira, a Ferroeste, que é um sonho também para a nossa região de Cascavel, passando ali por Mundo Novo, chegando a Dourados e Maracaju. Então nós temos interesses porque nós temos identidade, a mesma identidade. Tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Paraná dependem do agronegócio. Tem no agronegócio a sua grande força, né? Na soja, no milho, no nosso caso na cana, no nosso caso na pecuária, vocês na carne do frango, e temos todo o interesse nessa integração por conta do Porto de Paranaguá. Então estar no Paraná, de alguma forma, eu me senti um pouco em casa, especialmente quando a gente está junto de companheiros, né? Acompanhado do MDB, do nosso presidente regional aqui do estado do Paraná, do deputado Anibélio, o deputado federal Sérgio Souza. E conversando, sim, conversando com o Estado, a nossa candidatura tem de diferente, Mark. Primeiro, o fato de ser a única candidatura pré-candidata mulher, num eleitorado majoritariamente feminino, no momento em que o Brasil passa tanta fome, a desigualdade é algo que nos choca. Um Brasil tão rico com um povo tão pobre, não tem como não ter uma candidatura, uma voz, um timbre feminino falando em nome das mulheres, que Brasil que nós, mulheres, queremos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, acho que essa grande característica, além do fato de eu ser a pré-candidata do maior partido do Brasil. Né? Podem uns gostar, outros não gostar do MDB, mas o MDB foi aquele que sempre nos momentos mais difíceis esteve ali, estendeu a mão, abrigou outras correntes ideológicas. É o partido que tem o maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, é aquele partido que tem história. E agora, novamente, esse gigante que é o partido do MDB tem que se levantar para, junto de outras agremiações partidárias, acabar com essa polarização odiosa de esquerda a direita que não está levando o Brasil para lugar nenhum, ao contrário, só está levando o Brasil para retrocessos e retrocessos até graves, porque são retrocessos civilizatórios. Vou aproveitar já que a senadora falou da Ferroeste, que é um projeto importantíssimo para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil. A ideia é privatizar a Ferroeste, por exemplo. Já aproveito para perguntar sua visão sobre privatizações e se a Ferroeste está num plano de governo estratégico seu. Essa pergunta é muito boa, porque vem exatamente nessa questão, né, de não sermos nem de direita nem de esquerda. A gente não tem que discutir se o Estado é mínimo, entrega tudo, ou se o Estado é máximo, concentra tudo. Todos os dois lados da moeda têm grandes dificuldades, inclusive na operação. Mas isso não é ficar em cima do muro, senador? Não, é o Estado necessário. O Estado necessário é aquele que, pela própria Constituição, cuida da soberania nacional, da segurança pública, da educação de qualidade e da saúde pública e da assistência social, mas em parceria com a iniciativa privada, com parcerias público-privadas, com concessões, com PPIs, pode dar. Primeiro, desburocratizar, facilitar a legislação e entregar o mais rápido possível para a iniciativa privada com a regulação do Estado. O Estado ele entra apenas como órgão, como instituição reguladora do processo e do mercado, para que a gente possa tirar do papel essa parte da logística. Um dos maiores gargalos do Brasil é a parte de logística. Estamos relativamente bem no espaço aéreo, né, mas nós precisamos avançar na cabotagem, por conta dos nossos rios. Nós temos nosso rio Paraná, né? As ferrovias, é um absurdo um Brasil da dimensão geográfica como a nossa, compare com qualquer outro país mais ou menos do tamanho do Brasil, ter uma malha ferroviária tão pequena. Só que isso é muito caro. A Ferroeste custa 29 bilhões para terminar. Isso não é colocar dinheiro do Estado para fazer uma ferrovia como essa, é tirar dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública. E a iniciativa privada tem esse dinheiro. O que ela precisa é de segurança jurídica, segurança institucional, um governo que respeite as regras, que não dê calote, que dê segurança para o agronegócio. Nós precisamos de paz no campo para produzir.
nós precisamos de regras claras e facilitando a vida do prestador de serviços, né, do comércio, da indústria. Nós precisamos reindustrializar o Brasil. A Paraná está relativamente confortável nesse setor, no setor automobilístico, mas ainda há muito que avançar. Então, tudo isso significa não falar necessariamente se temos que privatizar. Nós vamos privatizar o que for necessário. E aí tem uma diferença. Diferente do passado, Mark, nós temos que privatizar para pagar dívida. Lá atrás foi necessário. Nós tínhamos uma dívida muito acima do nosso PIB, devíamos muito para o mercado internacional. Agora, tudo que se privatizar é para colocar aluno na escola, é para garantir creche para as nossas crianças, é para garantir saúde, acabar com a fila de cirurgias eletivas que temos por todo o Brasil. Eu sei que falar no Paraná dessas coisas é um pouco mais distante da realidade. Paraná é um estado muito desenvolvido, está entre os maiores IDHs do Brasil, tem um dos menores índices de desemprego, mas essa não é a realidade do Brasil. Petrobras, privatiza ou não? Não, eu acho que não é o momento de falar em privatização da Petrobras. Esse aumento da gasolina mostrou que se nós tivéssemos na mão da iniciativa privada, nós não conseguiríamos aprovar instrumentos, mecanismos para imediatamente baixar o preço do diesel e da gasolina. O Senado aprovou agora, é importante dizer que agora a ferramenta vai para o governo federal, vai depender só dele, a possibilidade de isentar PIS/COFINS, que vai diminuir pelo menos 10%, ou seja, 60 centavos por litro na bomba. Além do que, aprovamos um projeto também que garante, não digo congelamento, porque não é esse o termo, mas você fixar uma alíquota única de ICMS, que é um imposto que pesa muito no combustível, também para baixar na bomba. É possível até o final do ano. Agora, a partir de agora, nós conseguimos reduzir algo em torno de R$1 por litro do diesel e da gasolina. Aproveitar que estamos falando de economia, o grande vilão da sociedade hoje é a inflação. Preocupa muito e é um monstro que precisa ficar enjaulado, senadora. Como controlar a inflação e trazer o desenvolvimento econômico? Bom, primeiro lamentar que a geração de vocês esteja vivenciando esse momento. Eu nunca imaginei, eu que vivenciei a inflação na minha adolescência, ver as minhas filhas, explicar para as minhas filhas, né, o que é uma inflação. A inflação é o pior imposto para o povo brasileiro, porque ela corrói o salário do trabalhador brasileiro. A gente pode aumentar o Auxílio Brasil, como aumentou, de R$200 para R$400, e isso vira pó. A inflação está muito ligada, obviamente, à gestão, né? A economia, como nós tratamos a economia brasileira, mas tem algo que inflacionou muito, que não é só a guerra na Ucrânia. Muito antes nós estávamos sofrendo com a inflação. A inflação nos últimos 12 meses passou de 10%, 10,5%. Isso tem a ver com a instabilidade do Brasil. Quando nós temos um presidente da República que chega no final do ano e começa a falar, mesmo nas tratativas na pandemia, a forma como de forma errática tratou a pandemia, e começa a dar sinais dúbios equivocados para o mercado, a bolsa cai, o dólar sobe. Então o dólar, ele tem a ver com percepção do mercado também. Então a inflação, quando nós falamos numa candidatura de terceira via, quando nós falamos em acabar com a polarização, eu não tenho dúvida nenhuma que se nós chegarmos o ano que vem com outro presidente da República representando essa terceira via, imediatamente a percepção que o mundo vai ter do Brasil, o mercado externo e o mercado interno, já faz automaticamente com que venham investimentos estrangeiros, investimentos privados nacionais, e só isso dá essa segurança e estabilidade à população, faz com que nós tenhamos paz e equilíbrio. Isso interfere, inclusive, no câmbio. Agora, é importante falar também sobre essa questão, a senadora já falou 2 vezes sobre segurança jurídica, e é importante. Hoje o Brasil tem uma crise entre os poderes e não adianta colocar peneira no sol. Como pacificar o país, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal? Sua opinião sobre o Supremo, ele realmente interfere demais ou é discurso político do atual presidente? Essa é uma grande discussão do ativismo do judiciário, né? Eu ficaria no meio termo, e porque assim, é minha área de direito, eu falo muito sobre isso, né? O problema não é o ativismo do judiciário, no sentido do o judiciário, ele é provocado. Quando ele é provocado, ele tem que agir. O que temos é que diminuir a possibilidade da política recorrer ao judiciário, porque quando a política recorre ao judiciário, vira a politização da justiça. Isso não é saudável. O saudável é você ter harmonia entre os poderes, mas também temos que ter um presidente que não agride as instituições. É através do diálogo, é através do equilíbrio, é através da moderação, é através da Constituição.
Eu gosto muito do ex-ministro Aires Brito, porque ele fala isso, está tudo no livrinho. Está tudo na Constituição, basta cumprir a Constituição e a Constituição diz, os poderes são independentes, mas são harmônicos. Se você tem um presidente da República que atrita e insufla a população através de redes sociais a estimular esse atrito, você não vai chegar num bom termo. Você não vai conseguir sentar à mesa para dialogar. É preciso sim repensar os espaços. Não só, como eu disse, tendo um presidente da República que saiba do seu papel institucional, mas também sim revendo as regras de nomeação de ministro do Supremo. Eu sou contra a vitaliciedade de ministro do Supremo. Eu acho que o ministro do Supremo tem que ter mandatos de 10, 12 anos, né? Talvez não menos que isso, porque depende de experiência. Ele chega lá, leva 2 anos para poder adquirir toda aquela experiência e bagagem. E da mesma forma temos que tirar do Supremo Tribunal Federal esse papel de corte criminal. As cortes internacionais, a Suprema Corte Americana, por exemplo, eles não estão ali para resolver problema da justiça criminal. Aí você pega, por exemplo, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes da República recorrendo e indo ao Supremo Tribunal Federal, enchendo o Supremo Tribunal Federal de processos, quando na realidade, primeiro frustra a população, que fala, porque é político, fica anos na justiça até prescrever e ele sai livre, leve e solto, sem nenhuma condenação, mesmo cometendo crime de corrupção. E, por outro lado, a justiça não consegue dar resposta, resolutividade, como deveria, para a população. O que a população quer? Saber quando você aciona o Supremo, se a determinada medida é constitucional, se é inconstitucional. Ela trata de coisas grandes, ela resolve os problemas na justiça de interesse nacional, não de interesse menor paroquial. O Senado está sendo criticado por alguns setores, senadora, até porque no livrinho, como disse a senhora, é o Senado que pode fazer o papel de controle do Supremo Tribunal Federal e as pessoas acham que o Senado muitas vezes falha nisso. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, começa pelo fato de que o Senado tem discutido sim projetos interessantes sobre a mudança da estrutura do Supremo Tribunal Federal. De outra parte, vamos lembrar que o sistema é bicameral, vota no Senado, vai para a Câmara, depois volta para o Senado também. E não existe uma fórmula mágica, eu não acho que o problema seja o presidente da República indicar um ministro do Supremo e o Senado sabatinar, alguém vai ter que indicar. Você pode até falar numa lista tríplice, isso você pode regulamentar. Mas, eu repito, o problema dessa questão passa por nós tirarmos do Supremo Tribunal Federal a competência de ser uma corte criminal. Ele não resolve, em última instância, não pode resolver a vida de um presidente da República, de um senador, isso tem que ser para os tribunais inferiores. E, no mais, você pode reestruturar a carreira do ministro do Supremo, criando certas regras, sim, de indicação e com prazo, né, com mandato. 10, 12 anos, nós serenamos essa situação. O Brasil precisa de uma reforma política? A reforma política ela tem acontecido passo a passo. Né? Nós discutimos agora recentemente cláusula de barreira, discutimos a questão de não voltar aos fins, a coligação e implantamos a federação, acabamos de garantir que os partidos que elegerem mais mulheres ou negros vai contar em dobro para fins do fundo. Então, acho que assim, a reforma política, nesse momento, é o menor dos nossos problemas. Nós já fizemos a reforma trabalhista, nós já fizemos a reforma da Previdência, agora é hora de fazer a reforma tributária. O setor produtivo não aguenta mais pagar tantos impostos. Quem mais paga imposto no Brasil é o mais pobre. Quem ganha até 2 salários mínimos paga 50% dos seus rendimentos com imposto, porque 50% também dos impostos no Brasil é sobre o consumo. Eu preciso dar um único exemplo porque fica muito fácil. Não tem sentido eu, como senadora da República, pagar o mesmo imposto que um desempregado paga quando vai no supermercado. Por quê? Porque metade dos impostos que recheiam os cofres da União, que vão para as prefeituras, que vão para os governos dos estados, metade desses impostos não estão relacionados à propriedade ou à renda, está relacionado ao consumo. Quanto mais a economia gira, quanto mais eu consumo, mais imposto está embutido ali. Então, acho que a mãe de todas as reformas, embora mais difícil, é a reforma tributária que já está em andamento no Senado Federal. E ela não tem que estar conjugada com uma reforma administrativa, né? Se o custo é alto, você não consegue diminuir o custo do imposto, né? Ótima pergunta. De um lado, né, temos que parar com esse estado paquiderme, né, pesado, dinossauro, em todos os sentidos, né, pesado e lento. Então, de um lado, você tem que enxugar a máquina. É possível enxugar e não precisa fazer grandes mágicas em relação a isso.
e essa reforma administrativa já está na Câmara. Do outro lado, ou seja, diminui despesas e aumenta receita, não aumentando imposto. Você redistribui esses impostos, você tira o imposto da pessoa jurídica, né, do comerciante, do empresário, do agronegócio, da agroindústria, que quando você tira imposto dessas categorias, elas estimula com que eles abram mais negócios, gerem mais emprego e com isso você faz a máquina econômica girar e, consequentemente, arrecadar mais. Então você tem condições de arrecadar mais sem aumentar imposto. Parece que é uma conta de mentiroso, mas é perfeitamente possível. Então você tem razão. São dois lados da mesma moeda, são dois pratos de uma balança que precisam ser bem pesados e nós fizemos um pacto dentro do Congresso Nacional. A Câmara está analisando a reforma administrativa, o Senado a reforma tributária e depois trocamos, né? Uma reforma vai para uma casa, outra reforma vai para outra e assim é possível. Mas de qualquer forma, o próximo presidente da República, porque a reforma tributária não se encerra a discussão esse ano, porque depende de 3 análises, o próximo presidente da República, no primeiro dia do seu mandato, tem que entregar a reforma tributária, que é a única capaz de salvar os empregos no Brasil. Senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Vamos falar do jogo político, senadora. A senhora está rodando o Brasil até para apresentar suas propostas, mas as pesquisas ainda estão com baixa pontuação em seu nome. O que está faltando? Conhecimento, as pessoas me conhecerem. Por isso eu quero agradecer o espaço que a Jovem Pan me dá. As pessoas não sabem. Muitas me conhecem, mas não sabem sequer que eu sou candidata. Outras não me conhecem. É isso e faz parte do processo. Eu já tenho 5 mandatos consecutivos, mas faço política há 30 e poucos anos, né? Então, todas as eleições com que eu tive a oportunidade de participar ou presenciar, nenhuma começou tão anterior como essa. Isso só mostra uma coisa: a população está insatisfeita. Ela está insegura, ela está insatisfeita, ela não quer essa polarização. Então é óbvio que a população já começa nesse anseio a querer escolher um ou outro candidato, mas tem uma legião de neném que não quer nem a volta do ex-presidente e tudo aquilo que ele representou de patrimonialismo, de denúncias de corrupção, de intervenção no domínio econômico, né? O partido ficou mais de 15 anos no poder e não resolveu os problemas estruturais do Brasil, especialmente da qualidade do ensino, que faz a verdadeira revolução da sociedade, e muito menos a população quer continuar com o atual presidente. Há uma avenida de eleitores nesse aspecto. E é em cima dessa avenida que é a terceira via aí que eu me proponho a percorrer o Brasil, como estou fazendo aqui no Paraná. De novo agradecer, porque estou sendo muito bem recebida por todos, pelo atual governador, pelo prefeito. Estivemos nos 2 palácios e quero aqui aproveitar para agradecer a forma carinhosa com que fui recebida. Tratamos, inclusive, da questão estrutural, né, do interesse dos 2 estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas, voltando aqui, há uma avenida para a terceira via. Nós temos hoje entre 40% e 45% que nós sabemos que não quer nem voltar ao passado, nem permanecer no Mas a terceira via está congestionada, senadora. Tem muito candidato. Você acredita que vai se unificar ali na frente? Está na terra do Sérgio Moro, por exemplo, que é um candidato à terceira via que pontua um pouco mais, conversa com ele, conversa com o Dória. Como é que está essa construção? Bom, mas muitos já desceram desse bonde também, né? Se nós pensarmos no ano passado para esse ano, a União Brasil falava em candidatura própria, com Mandetta, que era um excelente nome, e já desistiu de candidatura. A Federação do Cidadania com o PSDB fez com que eles tinham 2 candidatos, agora é só um. Tinha o Alessandro pelo Cidadania, Dória pelo PSDB, agora é só um. Então, no meio do caminho, alguns falavam antes do Luciano Huck, lembra? Então, acho que é natural. A eleição está muito longe. O processo eleitoral, não vamos esquecer, o atual presidente da República chegou em maio, junho, ele tinha 2%, 3% nas pesquisas. Não foi diferente num dos mandatos, numa das eleições, a primeira eleição, Fernando Henrique Cardoso, e virou presidente da República. Então é natural. O que pesa aí é o fato de não ser conhecida. Por isso que eu estou nessa caminhada da esperança, andando em todos os estados. Eu estive em São Paulo, estive no Rio de Janeiro, hoje eu estou no Paraná, semana que vem estaremos em Mato Grosso e no Pará, e assim por diante, conversando com as pessoas, preparando o nosso programa de governo. Lá na frente, a terceira via vai saber fazer conta, nós sabemos fazer conta, é uma matemática, nós vamos saber quem está melhor avaliado, não necessariamente no quantitativo, você falou, pontua melhor nas pesquisas o ex-juiz Sérgio Moro, temos que ver na qualitativa, quem tem menos rejeição, quem já bateu no teto e não consegue subir, e quem tem condições, porque ainda está no piso, de crescer. Então é uma engenharia
política é isso, né? O processo eleitoral e a campanha, ela serve exatamente para esses ajustes, para a gente não só se apresentar ao país, apresentar as nossas propostas, mas principalmente construir no nosso programa de governo aquilo que a população quer. Mas no caso de uma união terceira via, a senhora se dispõe, por exemplo, a abrir mão de uma candidatura em nome do projeto maior, ou não, a terceira via unificada é só com você na cabeça da chapa? Todos têm que estar com o espírito público de entender que o momento é sério, que essa polarização está levando o Brasil para um buraco, que o Brasil sem paz não vai ter paz no campo, não vai produzir, que um Brasil sem segurança jurídica vai fazer com que o empresário feche a sua fábrica e coloque seu dinheiro fora do Brasil. Com isso a gente vai ter um aumento ainda maior de desempregados. Não vamos esquecer os números são catastróficos, alguma coisa de muito errado está no país. Um país tão rico não pode ter 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. Um Brasil tão rico não pode ter 27 milhões de miseráveis. Nós somos, quando a gente fala de miserável, é a gente que passa fome. Um Brasil tão rico, quando eu falo rico, é porque eu estou num estado de uma riqueza, que tudo vem do campo. Setor secundário e terciário depende disso. Um Brasil tão rico não pode ter metade. Metade da nossa população hoje, não era assim há alguns anos atrás. Metade da população hoje, 110 milhões de brasileiros, tem de alguma forma alguma insegurança alimentar, ou grave, ou moderada, ou leve. Um Brasil que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta, é considerado o celeiro do mundo, antes tem que ser o celeiro de si próprio. Então, tá tudo muito errado. E a população tem esse sentimento. A sensação que eu tenho, a população está saindo de uma pandemia, preocupada com uma guerra, preocupada com comida no prato, se vai conseguir pagar o aluguel no final do mês. Mas ela está atenta a movimentos, ela não está se manifestando agora. Eu já vi esse filme há algum tempo. No momento certo, ela vai se insurgir contra tudo isso e ela vai sim olhar para uma terceira via. Quem quer que seja, que tenha espírito democrático, que ame o país, tem que estar disposto a colocar o interesse do país acima do seu próprio interesse político partidário. Não é por outra razão, Max, se você me permitir, meu mandato termina em 2022. Eu poderia falar assim, mas você teria uma eleição talvez difícil, mas relativamente mais fácil para o Senado Federal em Mato Grosso do Sul? Com certeza. Mas o partido precisou de mim. As mulheres precisam de uma voz para falar do Brasil que nós queremos. Então, não é nesse momento, eu não posso colocar o meu interesse pessoal, um projeto político partidário à frente do interesse do Brasil. Para terminar, senadora, a sua candidatura é para valer? Eu pergunto o seguinte, não é só para ter exposição, para tentar vice de alguém, ou não, é para valer a candidatura? Mark, eu não sou vice de ninguém. Não tenho interesse em ser vice. Eu sou pré-candidata à presidência da República. Nós vamos estar sentados conversando. Se porventura o nome for outro, eu sou a primeira a carregar a bandeira de quem quer que seja para garantir paz e podermos, a partir daí, voltar a ter o país que nós queremos. Não sendo candidata do Centro Democrático, eu, como disse, eu não vou atrapalhar o processo de ninguém. Eu não sou candidata ou pré-candidata a vice-presidente da República. Senadora Simone Tebet, do MDB, pré-candidata à presidência da República. Agradeço a atenção com os ouvintes da Jovem Pan e da Jovem Pan News. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço que vocês me deram.